Tivemos pesquisa Nexus do BTG Pactual. Tivemos também uma pesquisa do Instituto Futura/Ideia. E a mais recente pesquisa divulgada hoje, dia 16, da Confederação Nacional dos Transportes. Uma pesquisa muito tradicional aqui no Brasil que acertou em 2022. E vejam o que aconteceu. BTG Nexus mostra Lula mais forte, Flávio Bolsonaro mais pressionado pela rejeição. No primeiro turno, Lula aparece com 42% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem apenas 33%. Uma diferença que chega a quase 10 pontos percentuais. Segundo turno, Lula 49%, Flávio Bolsonaro 43%. Tivemos também a pesquisa Futura. Lula supera os 40% no primeiro turno e abre maior vantagem sobre Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 42% das intenções de voto contra 34% de Flávio Bolsonaro. No segundo turno, Lula tem 48%, Flávio Bolsonaro 43%. Gostaria de dar um destaque maior para a pesquisa CNT-MDA divulgada agora, nesse momento. Mais ou menos uma hora atrás. Lula abre 12,5 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno. De acordo com a CNT, o que é que ocorre? No cenário estimulado para uma eventual disputa presidencial, Lula aparece com 49,3% dos votos contra apenas 36,8% de Flávio Bolsonaro. O levantamento também mostrou que Lula vence todas as simulações de segundo turno apresentadas. Foram testados Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Michel Temer. Em comparativo direto com Flávio Bolsonaro, Lula reúne quase metade do eleitorado pesquisado. A distância de 12,5 pontos percentuais entre os dois reforça o peso do presidente em uma eleição ainda marcada pela polarização. Esse avanço do presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto são por conta dos projetos dele que estão sendo apresentados ou a rejeição do Flávio Bolsonaro por conta das mentiras e por conta da participação na Marcha para Jesus? Eu creio que são os dois pontos, né? Tanto o Lula começou a ter uma agenda muito positiva, né? Seja por conta dos pacotes benesses, né, que o governo federal apresentou no mandato dele, né? A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, por exemplo, repercutiu depois que as pessoas fizeram, né, a declaração de imposto de renda em maio, né? Ou seja, então ele está surfando nessa onda, né, juntamente com as pautas positivas de defender a escala 5:2, de colocar a questão da segurança pública, né, de uma forma muito mais efetiva, mesmo não tendo avançado no Congresso Nacional, né, a PEC da segurança pública. É bom lembrar que ele recentemente apresentou, né, um projeto de segurança pública por meio de decreto presidencial, né, sem aprovação do Congresso Nacional, sem precisar de aprovação do Congresso Nacional. Então, sem sombra de dúvida, essa agenda positiva está ajudando o Lula também, né? Até quando ele foi para os Estados Unidos, né, conversar com o Donald Trump, junto com os ministros, né, conseguiu, né, impor, né, uma agenda na imprensa de presença muito forte, né? Isso também repercutiu positivamente sobre ele. O desenrola, né, que ele apresentou, isso tinha um efeito na economia, né? Isso está ajudando muito o Lula. Mas, por outro lado, né, sem sombra de dúvida, o fato da reprovação ao Flávio Bolsonaro ter sido cada vez maior, né, depois da repercussão da relação dele com o Daniel Vocaro no financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro, né? E o Flávio Bolsonaro também agiu muito mal, né, em relação à estratégia de comunicação para explicar o que de fato aconteceu, né? Até agora ele não explicou de forma interessante, de forma boa, né, para a população sobre a relação dele com o Daniel Vocaro. Então isso, sem sombra de dúvida, repercutiu negativamente para o Flávio Bolsonaro também. Vale ressaltar que a rejeição de Flávio Bolsonaro fez com que os demais candidatos à extrema-direita partissem para cima dele com tudo, até o bajulador Ronaldo Caiado. O Flávio perdeu o espaço no segundo turno para a candidatura do Lula. Porque se o adversário é o Lula, qual é o candidato que se aproxima mais do Lula no segundo turno? A minha candidatura. Então, ninguém discorda que essa chance inicialmente estava com o Flávio. Mas hoje ele começa a se distanciar no segundo turno do Lula. Agora, eu não ficarei calado para quem é envolvido com um bandido banqueiro. Se ele acha que eu acho normal isso, ele está enganado. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de ministro do Supremo, a qualquer autoridade do Executivo e qualquer parlamentar se aproximar de um bandido do tamanho desse. Então, se ele se sentiu afetado, lamento muito.